Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, quem nos assiste hoje na TV Câmara. Eu vou falar sobre mais uma semana de calor extremo, mas antes queria só trazer um ponto que conecta com a fala da vereadora Luna. Os meus filhos estudaram na EMEI Ana Maria Popovic. E no final do ano passado, o muro da Ana Maria Popovic caiu. E a gente, amanhã, ou sexta, agora não me lembro, sexta-feira, a gente tem uma reunião com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde para resolver. Então, só para reforçar que a gente, de fato, precisa cuidar das crianças, né? E das escolas em que elas estudam. Bom, mas, na verdade, hoje eu vim falar sobre o calor que a gente está vivendo. A gente aqui dentro está até quase frio, porque o ar-condicionado aqui é bem forte. Mas quando a gente sai na rua, a gente sente o calor. E se a gente olhar os jornais, a gente vai ver que está todo mundo falando do extremo calor que a gente está vivendo hoje e que a gente vai viver amanhã e que a gente vai viver vários outros dias esse ano. E isso não é brincadeira, isso é muito importante, isso impacta a vida de muita gente. E da perspectiva do poder público, isso impacta a vida da população, impacta o orçamento da saúde, porque a gente vai ter mais gente doente, mais gente precisando da assistência do SUS. E numa cidade como a nossa, que tem muita gente, isso importa. Eu não sei vocês, mas se você pensar 5 anos atrás, quantas vezes a gente recebia um alerta da Defesa Civil? Falando de chuva, ou falando de seca, ou falando de altas temperaturas. A gente não recebia alerta. E é aqui que eu queria trazer um ponto importante, porque nesse ano a gente já deve ter recebido... Hoje é que dia? 11, 12? A gente já deve ter recebido 30 alertas, porque as chuvas estão ficando mais fortes, mais frequentes, o calor extremo está ficando mais forte, com mais frequência. Daqui a um tempo, a seca vai ficar mais forte, com mais frequência. E a gente precisa entender, como sociedade, como Câmara Municipal de São Paulo e como Prefeitura, de que esse é o nosso novo normal. E isso significa que a gente precisa reorientar a nossa política pública para dar conta do que está acontecendo. Quando eu falo do projeto de lei que decreta a emergência climática, que foi o primeiro projeto que eu apresentei aqui na casa, e falo dele todas as vezes que eu subo nessa tribuna, é porque, de fato, eu entendo que a gente precisa transformar a nossa cultura. E, no caso, a nossa cultura orçamentária, para garantir que, no ano que a gente tem o maior orçamento da história da nossa cidade, a gente invista no que vai salvar vidas. A gente adapta a nossa cidade, a gente faça campanhas para orientar a população do que pode ser feito, a gente aumente o orçamento do SUS, porque vai precisar, a gente reforme as nossas escolas, mais uma vez falando das escolas aqui, porque não dá para as crianças passarem calor. Hoje tem uma notícia também falando que quando as crianças estão com muito calor, elas aprendem menos, e é nosso compromisso garantir que as nossas crianças possam aprender. Isso é falar do presente e do futuro. E o que é a emergência climática? Assim, toda vez eu subo aqui e hoje eu vou ler para ficar bem bonitinho o que é a emergência climática. É o estado em que as alterações provocadas pelas ações humanas, as nossas alterações dos últimos mais de 100, né? Desde a Revolução Industrial, podem resultar em eventos climáticos extremos, como inundações, secas, tempestades, ondas de calor e vento, muita ventania. A gente viveu isso no final do ano passado. E aqui, por que é importante falar disso numa casa legislativa? Porque a gente vai ter que repensar como os garis trabalham, em que horário que eles trabalham. Ao meio-dia, não dá para trabalhar. Não é saudável deixar uma pessoa exposta entre as 10 e as 2 da tarde, vereador Jorge Ratto, nesse calor. A gente precisa garantir que os agentes da saúde da família tenham protetor solar, tenham um boné, e a gente precisa repensar o horário com que eles trabalham para atender as famílias, e eles são muito importantes, a gente precisa cuidar deles. Os camelôs, os ambulantes, quem trabalha dentro do ônibus, tanto o motorista quanto o cobrador, eles também precisam que a gente repense no horário e na forma com que eles trabalham. O que a gente está vivendo impacta a vida de todo mundo, mas não impacta de forma igual. Impacta menos a gente que está aqui nessa sala, com ar-condicionado, com a água ao nosso alcance. Grande parte de nós vem de carro com ar-condicionado. Não é só da gente que a gente tem que
cuidar. A gente precisa cuidar de quem está trabalhando na rua, de quem tem uma casa que não tem ar-condicionado e muito menos ventilação, de quem estuda numa escola com muitas crianças que não é adequada à emergência climática. É sobre isso que esse plenário, no meu entendimento, precisa se debruçar para garantir que a gente use o maior orçamento da história dessa cidade para readaptar a nossa cidade à emergência climática. Obrigada, presidente.